Aula gravada da semana de 16 a 20 de novembro, mate 2. Objetivo da nossa aula: calcular o volume de um prisma e calcular o volume do cilindro reto. Lembrando que o volume do paralelepípedo é dado pelo produto da área da base pela altura do prisma. Quem é a área da base? No caso do nosso prisma, a área da base é A vezes B. Comprimento do prisma vezes a largura do prisma, ok? Então, no caso, nosso prisma tem área da base igual a AB. Multiplicando pela altura, teremos A igual a área da base vezes a altura, teremos o volume do prisma igual a A vezes B vezes C. Portanto, lembrando aí que o volume do prisma é dado pelo produto da área da base pela altura. O volume do cubo. O procedimento é o mesmo. A diferença é que nas arestas do cubo, todas elas têm a mesma medida. Então, faremos a área da base vezes a altura. A área da base, no caso do prisma, vai ser a L ao quadrado, né? No caso aqui, quando eu coloquei a aresta igual a L, a área da base igual a L ao quadrado. L vezes L, L ao quadrado. Isso multiplicado por L vai dar L ao cubo. Da mesma forma do paralelepípedo, teremos o volume do cubo, área da base, multiplicado pela altura. Vamos a alguns exemplos, né? Exercícios. Uma caixa d'água tem 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. Determine a capacidade em litros dessa caixa d'água. Essa caixa d'água tem 7 metros de comprimento, 4 de largura. Então, a área da base dela vai ser 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 2, 56. Então, essa caixa tem, em metros cúbicos, aqui é cúbico, tá, gente? Tem 56 metros cúbicos. Bom, e para transformar isso para litros? Algumas relações que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Só retomando aqui, ó, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, tá? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então vamos lá. Se a nossa caixa d'água tem 56 metros cúbicos, só basta multiplicar 56 vezes 1.000, que obteremos a capacidade da caixa em litros. Portanto, a caixa tem 56.000 litros. Ela tem a capacidade para 56.000 litros. Ok? Continuando. Uma fábrica produz tijolos decorativos no formato de paralelepípedos e de cubos, com volumes iguais. Então, os tijolos têm o mesmo volume. Sabendo que os tijolos no formato de paralelepípedo têm 6 metros de largura, 6 metros não, 6 centímetros. 6 centímetros, vou colocar aqui na figura, 9 metros de comprimento, 9 centímetros, estou com a palavra metro na mente, 9 centímetros de comprimento por 4 centímetros de altura. Bom, para calcular o volume desse tijolo, é um prisma, né? A área da base multiplicado pela altura. A área da base vai ser 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. 54 vezes 4 vai dar 216. Portanto, o volume desse tijolo aqui é de 216 centímetros cúbicos. Bom, o outro tijolo, nós não sabemos qual a medida da aresta dele, que está no formato de cubo. Eu chamei aqui de x a medida da aresta. Poderia se atribuir qualquer letra para ele, tá? Então, como é que a gente calcula o volume
do cubo. Da mesma forma, área da base vezes a altura. A área da base é x vezes x, que vai dar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Observem aqui, o volume desse cubo é x ao cubo. Mas a gente já viu lá no texto que eles têm volumes iguais. Olha lá. Então, aqui, ó, o volume desse cubo é de 216 centímetros cúbicos. Como é que a gente vai fazer isso então? Então, se o volume do cubo é x ao cubo, eu vou escrever aqui do lado, x ao cubo é igual a 216. Então, a gente vai fazer na equação raiz cúbica em ambos os lados. Raiz cúbica de x ao cubo é x, né? Cancelo raiz cúbica, tá, pessoal? Raiz cúbica, aqui é o 3. Que vai dar x e a raiz cúbica de 216. Como é que a gente descobre isso? Uma das formas é fatorando 216. Você pode pensar o seguinte, que número multiplicado por ele, né, com três fatores iguais, ó. X vezes x vezes x dá 216. Que número é esse? Eu gosto da forma fatorada porque auxilia bastante, a gente visualiza isso com muita clareza. 216 dividido por 2 dá 108. Dividido por 2 dá 54. 54 dividido por 2 dá 27. 27 não dá para dividir por 2, agora dá por 3. Por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, que por sua vez por 3 dá 1. Então, ó, raiz cúbica de 216 é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Como isso aqui é um produto, nós vimos lá no início do ano, que eu posso escrever um produto das raízes, a raiz de um produto, né? 3, raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica, posso separar em radicais do mesmo índice aqui, ó. Ok? Então, podemos cancelar 3 com 3 já dá 2, e 3 por 3 vai dar 3. Portanto, isso é igual a 6. Então, a aresta desse cubo é 6. Então, a medida da aresta é 6 para que eles tenham o mesmo volume. Vamos ao volume do cilindro. Vimos nas aulas anteriores que o volume de um paralelepípedo retângulo é dado pelo produto da área da base pela altura. No cilindro, o cálculo é o mesmo. Calculamos a área da base e multiplicamos pela altura. Entretanto, a área da base de um cilindro é um círculo, cuja área também já vimos. Então, a área do círculo é dada por πr ao quadrado. A área da base do cilindro é πr ao quadrado. A medida do raio ao quadrado multiplicado por π. Então, isso é uma retomada, né, pessoal? Que a gente já viu isso nas semanas anteriores. Vamos a um exercício. Um cilindro reto, cujo raio da base é igual a 8 e a altura é igual a 12 centímetros, qual é o volume desse cilindro em centímetros cúbicos? A área da base vezes a altura. A área da base é 3,14 vezes a medida do raio ao quadrado, né? Então, 8 ao quadrado é 64, 3,14 vezes 64 dá 2.411. Opa, 3,14 vezes 64 vezes 12 vai dar 2.411,52 centímetros cúbicos. Letra B. Qual o volume do cilindro em decímetros cúbicos? O volume do cilindro em decímetros cúbicos, não precisava do π aí, né? O π aí não havia necessidade, porque a gente não vai usar. Como eu falei no slide anterior, um decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, se queremos em decímetros cúbicos e encontramos em centímetros, basta dividir por 1.000, né? Porque o decímetro é maior que o centímetro. Então, isso aqui a gente vai ter que dividir. Dividir por 1.000, basta deslocar a vírgula 3 ordens para a esquerda. Portanto, teremos 2,4
41152 decímetros cúbicos. Tá? Continuando, determine o volume de um cilindro reto cuja altura é 20 centímetros e o raio da base é igual a 7. Mesma coisa. O volume do cilindro é a área da base multiplicado pela altura. A área da base é πr ao quadrado. O raio é 7. Então, 7 ao quadrado, 49. 3,14 vezes 49 vezes 20 vai dar 3.077,2 centímetros cúbicos. Então, o volume desse cilindro é de 3.077,2 centímetros cúbicos. Um tambor que tem a forma de um cilindro reto, possui a altura 84 centímetros e 58 centímetros de diâmetro. Determine aproximadamente a capacidade desse tambor. Por que aproximadamente? Porque nós estamos aproximando o valor de π, né? Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado. Lembrando agora que nós temos 58 corresponde ao diâmetro. E o raio e o diâmetro é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. Então, 2 vezes o raio é o diâmetro. Quanto é o diâmetro? 58. Logo, o raio é 58 dividido por 2. 58 dividido por 2, 29. Então, o raio tem 29 centímetros. Então, lá na fórmula, colocaremos 29 ao quadrado. 3,14 vezes 29 ao quadrado vezes 84. 29 ao quadrado, 841. Multiplicando 3,14 vezes 841 por 84, teremos 221.822,16 centímetros cúbicos. Então, a capacidade desse tambor é de 221.822,16 centímetros cúbicos. Professor, se eu quiser saber isso em litros, qual é a capacidade desse tambor? Mais uma vez, assim como na questão anterior, o decímetro cúbico é 1000 vezes maior do que o centímetro cúbico. Então, para transformar de centímetro para decímetro, dividimos por 1000, que vai ser o mesmo que deslocar a vírgula da direita para a esquerda, 3 ordens. Então, em litros, né, o volume desse tambor será de 221,822,16. Vou colocar tudo aqui, mas na verdade não precisava disso tudo, né? 221,8 litros, né? Aproximadamente. Já que estamos trabalhando com aproximadamente, aproximamos o valor de π, esse valor aqui também será aproximado, né? Ok, gente? Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.